favor. E entretanto eu vou chamar o Sandro, que vai partilhar connosco a palavra. E vamos estar muito atentos, porque Deus quer falar connosco. Amém? Que Deus use o Sandro aqui para nos transformar com a sua palavra. Então, bom dia de novo. Acharam que eu já tinha ido embora? Eu voltei. Vamos orar primeiro. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos reservado a boa parte. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem colocado no nosso coração aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que o Senhor nos direciona para fazer. Que nós possamos perceber exatamente aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem mostrado, que nós possamos perceber a direção que o Senhor nos tem dado e que possamos realmente experimentar a boa parte, que possamos saber exatamente aquilo que é o centro da sua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós começamos... Pode pôr o primeiro slide. Obrigado. Aí, pode parar. Nós começamos hoje com o texto está dentro desse texto que nós vamos estar lendo agora, que é Marcos 14, do versículo 1 ao 31. Portanto, nós já fizemos uma meditação em cima do contexto da Páscoa, do contexto da ceia. Então nós adiantamos aqui um pouquinho e agora a gente volta e eu vou ler aqui alguns versículos desse mesmo texto. Eu convido os irmãos novamente para abrir a Bíblia aí em Marcos 14. Faz parte da série que a gente está já há alguns meses, que é Jesus no Centro. Está no episódio 22, eu acertei, né? Então já estamos acabando, já está acabando esse livro, mas ainda tem bons estudos ainda até o último. Marcos 14, de 1 a 31. Eu vou ler aqui agora de 1 ao 11, porque do 22 ao 26 nós já lemos, tá? Então eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 11. Ok? Faltavam 2 dias para a Páscoa, para a festa em que se comiam os pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuraram maneira de prender Jesus às escondidas do povo para o matarem, pois diziam que não convinha prendê-lo durante a festa para não provocarem alvoroço entre o povo. Jesus estava em Betânia, em casa de Simão, a quem chamavam leproso, e quando estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que levava num frasco de alabastro um perfume muito caro, feito das melhores plantas de nardo. Ela partiu o frasco e deitou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Algumas pessoas que lá estavam mostraram-se indignadas com aquilo e começaram a dizer entre si: para que desperdiçar todo esse perfume? Pois podia vender por mais de 300 moedas que se davam aos pobres. E zangaram-se com a mulher, mas Jesus corrigiu-os e disse: deixem a mulher em paz. E não a incomodem. Ela praticou uma bela ação para comigo. Pobres irão ter sempre convosco e poderão fazer-lhes o bem que quiserem, mas a mim é que não me poderão ter sempre. Ela fez o que pôde, perfumou já o meu corpo para a sepultura. E garanto-vos que em qualquer parte do mundo onde for pregada a boa nova, será contado o que essa mulher acaba de fazer, e assim ela será recordada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram-lhe dinheiro. Judas, então, começou a procurar a melhor maneira, a melhor altura de o entregar. Pode pôr o 3 para mim, por favor, o próximo. Ok.
Como vimos aqui no versículo 1 e 2, esses acontecimentos eles ocorriam em Betânia. Faltavam poucos dias para a crucificação de Jesus e os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, eles estavam tentando encontrar uma maneira, eles estavam articulando um jeito de conseguir prender Jesus e matá-lo, mas eles não queriam fazer isso durante as comemorações, para evitar alvoroço, para evitar confusão, para evitar muita comoção. E estavam buscando uma maneira. E aí depois, lá no versículo 10 e no versículo 11, a gente vê que eles encontraram a maneira, né? Porque Judas foi procurá-los e estava lá negociando com eles os valores e como que ia ser aquela entrega. Mas eu não vou me demorar muito nesse contexto. Eu gostaria de chamar a atenção, que para mim o mais chama a atenção nesse texto é o versículo do 3 ao versículo 9. Tá? E põe o próximo, por favor. Hoje nós estamos aqui sem o negocinho de apertar. Então, eu acho que assim está até mais fácil, que não vai e volta, não fica errando. E do versículo 3 ao 9, a gente vê que no meio desse ambiente de rejeição, de traição, de conspiração, surge um ato de adoração. E o contraste aqui ele é intencional. Enquanto alguns calculavam como tirar Jesus do centro da história, uma mulher reconhece que ele é o centro da história. E eu não combinei nada com a Rita sobre o que ia ter de louvor hoje das músicas, e uma das músicas que canta provavelmente está falando dessa mulher. Porque o texto não relata que aqui, o pastor já riu aqui que eu estou colocando alguma coisa a mais. O texto não relata que ela é Maria, mas alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que ela pode ser Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Por quê? Eles conseguem fazer os estudos e baseado em diversos textos bíblicos e históricos, e, portanto, alguns têm essa impressão de que essa mulher é Maria. Mas não interessa quem é a mulher. O nome não foi relatado aqui no texto, porque não importa quem seja a pessoa, o que importa é a ação dela, é o que ela fez. E a atitude dela naquele momento ali é uma atitude de adoração, de reconhecimento e adoração de quem é Jesus. Então eu queria pegar aqui 3 pontos dessa adoração para a gente meditar aqui. Tá? Primeiro ponto é que a adoração ela nasce no reconhecimento de quem é Jesus. Ou seja, a adoração verdadeira nasce no entendimento, no reconhecimento de quem é Jesus. A gente vê que o texto ele não mostra fala nenhuma dela, não tem discurso nenhum, não tem nenhuma conversa. Ela entra simplesmente, pega o vaso, o alabastro, quebra e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. E naquela altura, na cultura judaica, o ato de ungir a cabeça estava ligado muito à honra, a dar honra para a pessoa que está sendo ungida, estava ligado à realeza, o reconhecimento da realeza da pessoa, e também a consagração, quando iam consagrar para alguma atividade, para alguma coisa, era usado esse perfume. Tá? Mas sem fazer uma declaração formal, ela reconhece a divindade de Jesus, ela sabe que ele é o seu Salvador. Tá? E aí tem um princípio que é muito interessante, que a gente precisa de se atentar a ele, é que a adoração verdadeira ela não começa com música, ela não está na música. A adoração verdadeira, a gente fica um pouco com esse contexto, com esse conceito de que a adoração acontece durante os louvores, durante as músicas, mas não é só. A Bíblia traz um relato e mostra que a verdadeira adoração ela começa com a revelação, com entendimento, com conhecimento da adoração. O entendimento de quem está sendo adorado, o reconhecimento de quem é a pessoa que está sendo adorada. Essa é a verdadeira adoração. Se para mim ou se para nós
e normalmente hoje, no contexto do mundo quase que global, a maioria, talvez mais de 2/3 da população, reconhece que Jesus é um líder, foi um líder moral, religioso, um bom exemplo, um grande líder. Ele é reconhecido pelos grandes estrategistas que estão criando métodos de alcançar várias pessoas, como um dos melhores métodos é o de Jesus. Mas esse reconhecimento não gera uma adoração profunda. Só esse reconhecimento de que ele é uma pessoa boa, moralmente um líder, um exemplo, não significa que vai gerar uma adoração verdadeira. A adoração, ela vem quando se reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cordeiro, que ele é o meu Salvador. Quando eu entendo que o inferno é real e que Jesus me salva, Jesus me salvou e me tirou da condenação do inferno, isso é muito profundo. Isso aqui gera uma comoção verdadeira, uma adoração verdadeira. Eu adoro Jesus porque ele me salvou, porque ele me salva, porque ele está me separando dessa podridão que é o mundo hoje, né? E esse é o verdadeiro sentido da adoração, nesse princípio que a gente está colocando aqui, que é a adoração nasce do reconhecimento de quem é Jesus. Quando eu reconheço quem é Jesus, a minha adoração vai ser verdadeira, vai ser profunda. E põe o próximo, por favor. A intensidade da adoração, ela revela a profundidade do meu relacionamento com Deus. Quando eu entendo e reconheço quem é Jesus, o meu relacionamento ganha em intimidade, em profundidade. Tá? Nós partimos para o segundo ponto. O primeiro ponto, então, é que a adoração nasce do reconhecimento de quem é Jesus. O segundo ponto é que a adoração nasce da entrega total e completa. Põe o próximo, por favor. Eu procurei uma imagem que pudesse representar um vaso daquela época, um alabastro, que era caro, era muito caro, enfim. Essa foi a imagem para representar o vaso. E o valor estimado ele era superior a 300 denários. A Bíblia fala em 300 denários. E isso tem assim também por estudos que foram feitos, isso representava praticamente 1 ano de salário de uma pessoa naquela altura, porque era mais ou menos 1 denário por dia que as pessoas ganhavam. E no texto fala que o vaso tinha um valor em torno de 300 denários, ou seja, 1 ano de salário. Aquela mulher entra, quebra o vaso, derrama aquele perfume na cabeça de Jesus, fruto de 1 ano de trabalho. Então, o que isso ensina? O que isso mostra para a gente? Ela não ofereceu o que sobrou. Ela não abriu o vidro, foi lá e derramou um pouquinho, pegou um pouquinho, dividiu com alguém. Não. Ela derramou tudo. Ela quebrou o vaso e derramou todo o perfume na cabeça de Jesus. Ela entregou tudo. Aquilo tinha valor. Aquilo custou. Aquilo tinha um valor significativo. E ela derramou tudo aquilo na cabeça de Jesus. E o mais interessante é que o vaso foi quebrado. Não tinha volta. Não tinha como ela se arrepender. Não tinha como ela juntar os caquinhos ali, colar tudo e juntar aquele perfume e voltar. Não. Foi uma entrega total. Foi uma renúncia. Isso traz para a gente uma reflexão de que o que nós temos entregado para Jesus a nível de adoração. Qual o preço que a gente tem pago da nossa adoração? O princípio que esse texto traz, que essa ação traz para nós, para a gente estar entendendo, é que a adoração verdadeira, ela envolve sacrifício. Eu repeti. Eu demorei um pouquinho para entender isso, porque eu comecei a questionar se toda adoração envolve sacrifício. E essa é uma reflexão que tem que ser individual, tem que ser de cada um. Mas a adoração verdadeira envolve sacrifício. Não porque Deus precisa do sacrifício, não porque Deus exige o sacrifício, mas porque eu preciso. Nós precisamos. A nossa adoração tem que ser com sacrifício, a gente tem que pagar o preço.
As minhas atitudes de adoração, elas têm que ser sacrificiais. Eu vou tentar explicar bem isso para que não fique dúvida. Quando a gente para pensar o que é adoração, a gente começa a refletir, aí vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1, que ele chama de culto racional, a vida entregue como sacrifício vivo diante do altar para Deus. O sacrifício são aquelas atitudes que durante o dia eu cometo e que não deveria cometer, então eu deixo de cometer essas atitudes como sacrifício vivo, como por amor a Jesus. Quando eu deixo de fazer algo que eu fazia, mas que não me convém, é uma forma de adoração, é uma forma de adoração viva, é um sacrifício vivo. Quando eu faço algo que normalmente eu não faria, mas eu estou fazendo para agradar o meu Salvador, para agradar o meu Jesus, eu estou fazendo aquilo com sacrifício, mas é uma forma de adoração. É um sacrifício vivo, isso é o culto racional, isso é a verdadeira adoração. Ou seja, adoração verdadeira envolve sacrifício. E essas são as atitudes que a gente tem que estar repensando na nossa vida diariamente, o que temos que fazer ou deixar de fazer. Isso é muito importante, não é porque é lei, não é porque é regra, não, é por amor, é como sacrifício vivo. A lei que foi gravada na pedra, como eu falei antes aqui na hora da ceia, não é mais essa lei que está gravada no meu coração. A lei que está gravada no meu coração, que tem que estar gravada no nosso coração, é a lei do amor. É a lei, todas as coisas que vamos fazer tem que ser por amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É amor. Essa é a lei que tem que estar gravada no nosso coração. Tá? Diante da atitude dessa mulher, eu pergunto, o que a minha adoração tem me custado? E eu gostaria de convidar todo mundo a fazer a mesma pergunta. O que a minha adoração me tem custado? Será que eu estou entregando um tempo residual, um tempo que me sobra, ou estou entregando prioridade real no meu tempo com Deus? Eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que criar um horário. Não, cada um age da maneira que deve, que acha que deve ser. Não é 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode ser 5 minutos. Mas se for um tempo real de adoração verdadeira, isso é que conta. É a relação, é a qualidade do tempo. É o valor que está envolvido nesse tempo. Tá? A minha devoção, a minha adoração, ela é conveniente ou ela é sacrificial? Eu venho à igreja, é conveniente eu estar aqui, super agradável para criar meus filhos, ambiente ótimo, que eu fico à vontade. Então, essa minha adoração, ela é conveniente ou é porque eu poderia estar fazendo o que agora? Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar indo em outro lugar, eu poderia estar fazendo outra coisa. O tempo que eu tiro para o culto, ele tem que ser um tempo em que eu tenha prazer em fazer, mas é sacrifício, porque eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Eu deixo de fazer outra coisa para fazer isso, porque a prioridade para mim é estar aqui adorando a Deus junto com os irmãos. Eu posso estar adorando em casa também, óbvio. Mas a Bíblia, em todo o seu contexto, ela fala da relação. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom que eles estejam juntos. As manifestações de carinho e de amor que a gente recebe aqui durante o tempo pequenininho que a gente... Hoje eu recebi um abraço dessa minha irmã aqui, que é a coisa mais gostosa do mundo. Isso não tem preço. Ninguém no mundo aí fora consegue entender isso. Isso é só nós que estamos unidos, vivendo essa realidade da família de Deus, é que conseguimos ver, que conseguimos entender. Tá? Então, coloca o próximo para mim, por favor. Adoração que não custa nada revela que Jesus não ocupa o lugar principal. Essas afirmações eu estou fazendo baseada na minha realidade. Eu convido vocês a analisarem se isso é verdade também para vocês. Porque eu posso estar aqui generalizando e, de repente, eu estou falando de mim, do meu coração. E eu tenho certeza que isso aqui é porque é o que Deus falou comigo. Eu estou entregando só o que Ele me colocou. Então eu convido. A adoração que não custa nada revela que Jesus não ocupa o lugar principal. Uma adoração que é comum, que é corriqueira, que não tem preço, que não tem renúncia,
Não sei se Jesus está no lugar devido. Tá? Então, o segundo ponto, vamos só repetir aqui. O primeiro ponto é a adoração nasce do reconhecimento de quem é Jesus. O segundo ponto, a adoração nasce da entrega total e completa. Ou seja, o preço que é pago não tem volta. O perfume foi derramado. Tá? Não tem como voltar, não tem como eu catar os cacos e voltar. Tá bom? Pode colocar o próximo. O terceiro ponto, a adoração verdadeira não é regulada pela opinião pública ou pela opinião de terceiros. Tá bem? No texto a gente viu aí que alguns dos que estavam juntos ali naquele momento se indignaram e ficaram revoltados. E também existem alguns estudiosos que acham que uma das pessoas era Judas. Isso não tem aqui no texto. Um dos que ficaram revoltados com aquele desperdício de perfume, né, era Judas, e provavelmente os outros que estavam lá, todos ficaram, porque começaram a falar, mas gente, que coisa absurda, derramar um perfume caro desse, sendo que isso poderia ser, dava para ajudar um monte de pobre. Então, olha que interessante. Chamar o ato de desperdício, e Jesus, ele diz, não, ela praticou uma boa ação comigo. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu chamo a atenção. A argumentação, a crítica, tem um argumento social. Ela tem um fundo de verdade, né? Poderia dar aos pobres, poderia pegar esses 300 denários e dar esse dinheiro aos pobres. É uma crítica interessante, né? Parece aos nossos olhos que realmente faz sentido. Mas o que Jesus fala? Jesus afirma, não, ela praticou uma boa ação comigo. Aqui está um princípio que ele é crucial. A adoração, ela é primariamente cristocêntrica. A adoração é na pessoa de Jesus, não cabe em outro local, não cabe de outra maneira. A adoração, ela não pode ser utilitarista, ela não pode depender da validação de ninguém. Eu estou adorando porque é útil, ou porque as pessoas acham que é bom, ou acham que é legal, que é bacana. Não, eu não tenho que depender da opinião de ninguém. Eu não tenho que depender de cultura alguma, seja cultura do meu país, cultura da minha igreja, cultura da minha casa. Eu não tenho que depender de nenhuma cultura para influenciar a minha adoração. A minha adoração, ela tem que ser refletida, concentrada e direcionada apenas para Cristo, para mais nada. O princípio teológico que está aqui implícito é que o serviço aos pobres ele é bíblico, ele é verdadeiro, nós devemos de fazer. Né? Temos aqui irmãos que fazem um trabalho fantástico na área de assistência social, que assim, eu tiro o chapéu para eles, porque é um trabalho que exige muito sacrifício, muito trabalho mesmo, muita renúncia, enfim. Mas ele não pode substituir a devoção a Cristo, ele não pode trocar o local. Não interessa o trabalho que eu estou fazendo. Ele tem que direcionar para Cristo, ele tem que direcionar para glorificar o nome de Jesus, para que Jesus seja adorado de verdade com aquele trabalho. Não interessa se a argumentação social é forte, nos impulsiona a fazer, e temos que fazer. No Brasil, aqui tem muitos brasileiros, sabem do que eu vou falar, existe uma seita muito forte, que são os espíritas, os kardecistas, e a ênfase do trabalho deles é nas obras sociais. Eles pregam o amor ao próximo mesmo, através das obras sociais. Tá bom, como um trabalho social é muito bacana e muito legal, mas não coloca a adoração na pessoa de Jesus. Então não há substituição, apenas um trabalho social. Não há uma ligação direta com a adoração ao verdadeiro Cristo. Tá? E tem algumas aplicações, né? Assim, a gente tem que lembrar que o ativismo sem adoração, ele vai produzir uma religiosidade vazia. Ou seja, fazer muitas coisas sem realmente estar no entendimento de que eu estou fazendo em adoração a Cristo, vai criar um vazio, vai criar uma religiosidade vazia, sem fundamentação. Tá? E, ao mesmo tempo, nem toda entrega
ela será compreendida. Nem toda devoção, nem toda adoração será compreendida. Por quê? Porque eu não devo esperar que aquilo que eu faço em amor a Jesus, aquilo que eu faço como minha adoração diária, sacrificial, eu não tenho que esperar que as pessoas me aplaudam, que as pessoas reconheçam, nossa, o Sandro é um cara, nota legal, esse cara é muito... Não interessa, assim, interessa a opinião dos outros, claro, porque eu estou entregando Jesus o tempo todo com as minhas ações, mas o que interessa é o meu coração e o meu entendimento em relação à minha adoração com o meu Salvador. Isso tem que ser definido, isso não pode ser substituído por nada, porque a opinião alheia não pode ser mais forte ou ter mais direcionamento na nossa vida do que o nosso desejo real de adorar a Jesus. Amém? Nem toda consagração será aplaudida. Pode pôr o próximo, por favor. A adoração autêntica frequentemente será mal interpretada. Novamente, é uma afirmação minha que eu queria que, desculpem o sinalzinho, que eu queria que fossem avaliadas por todos, tá? Porque a adoração autêntica frequentemente, não está dizendo que sempre, que ela é sempre mal interpretada, mas frequentemente ela é mal interpretada. As pessoas com as quais a gente convive, as pessoas com as quais a gente se relaciona, a igreja, escola, trabalho, seja lá onde for, dificilmente não vão conseguir entender o seu nível de adoração, o nível de relacionamento que você tem com Jesus. E se elas entenderem, você tem que começar a desconfiar que alguma coisa está mal, alguma coisa não está muito clara, você não está incomodando o suficiente como deveria com as suas atitudes, com as suas ações. Tá? Portanto, põe o próximo, por favor. Cultive intimidade real, não apenas atividade religiosa. Tentar entender, tentar compreender se as minhas atividades religiosas são intimidade real. Porque eu não estou dizendo que não se deve ter atividade religiosa. Deve, e é preciso, e as atividades religiosas movem, de uma certa maneira, a vida da igreja, a vida... Enfim, é preciso que continue acontecendo as atividades religiosas cada vez com mais intensidade, mas desde que ela esteja cultivando uma intimidade real com o meu Salvador, com Jesus, é quem deve ser adorado. Avalie se a sua vida revela o valor supremo de Jesus. Isso é uma questão que é muito profunda e eu tenho ficado decepcionado e triste comigo mesmo, porque constantemente eu tenho visto que a minha vida não tem revelado o valor supremo de Jesus como eu gostaria que revelasse. E eu tenho orado e pedido a Deus para que Ele possa, através da minha vida, ter o seu valor realmente revelado. Que as minhas atitudes e as minhas ações possam realmente revelar. E quando eu percebo que eu cometo falhas e que isso não revela a supremacia de Cristo em minha vida, isso me deixa muito triste, me deixa muito chateado. E pronto, isso faz parte, porque eu acho que é através desses acontecimentos que a gente vai se avaliando e tentando conseguir a correção e o direcionamento correto. Tá? Centralize a sua adoração na cruz, não em experiências. Principalmente, fala muito comigo esse texto, e eu acredito que com todo mundo que já tem uma vida de caminhada um pouco mais com história, a gente começa a se pautar muito nas experiências do passado, nas experiências que já tivemos, e aí a gente comete um grande erro. Porque a nossa adoração ela tem que estar na cruz diária, não naquilo que já passou, não naquilo que já aconteceu. A nossa adoração tem que ser, como eu coloquei aqui uns textos atrás, ela tem que ser diária. É uma adoração real, viva, sacrificial, diariamente. E, principalmente, quebre o vaso.
Entregue o que ainda está no seu controle. Isso talvez seja o que mais tenha me incomodado nesse texto. Tentar entender o que eu estou agarrado, controlando. Qual o vaso que eu ainda não quebrei? O que eu ainda não despejei sobre Jesus? Eu acho que isso talvez, se a gente sair daqui hoje com esse pensamento, com esse entendimento, tentando identificar áreas da nossa vida que ainda estão intactas, que ainda não foram quebradas de maneira definitiva, porque não tem como juntar os cacos quando isso acontece de verdade. Que áreas são essas? Acho que é uma pergunta que a gente pode levar e meditar e ficar pensando, tá? Precisamos compreender com o coração aberto que a verdadeira adoração nunca é lembrada pelo que foi derramado. A verdadeira adoração, ela não se resume no que foi derramado, mas ela se resume em sobre quem foi derramado. Então essa é a verdadeira adoração, não é o que. Nós temos que identificar os vasos inquebráveis da nossa vida, mas identificar é um ponto. E o mais importante depois é sobre quem nós vamos derramar o que está dentro. Estamos derramando sobre Jesus ou estamos derramando sobre nós mesmos, sobre o nosso cônjuge, às vezes, sobre os nossos filhos, nossos amigos? Enfim, a pessoa certa para receber aquilo que está dentro dos nossos vasos inquebráveis é Jesus. Não é o valor do perfume que vai ecoar pela eternidade. O perfume, ele acaba. Ela quebrou lá o vidro de perfume e aquele perfume provavelmente no outro dia já não existia. Por melhor que fosse, no outro dia a pigmentação era boa, mas no outro dia já não pigmentação não, é essência, isso. No outro dia já passou. Mas aquele ato fica gravado para a eternidade. Aquele foi um ato de adoração. Aquela adoração fica gravada para a eternidade. Muito bem. Para finalizar, nós vamos pular para o final do texto, que está lá em Marcos, do versículo 27 ao 31. Quem quiser acompanhar aí comigo. Jesus disse aos discípulos: todos me vão abandonar, pois lá diz a Escritura: ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro então exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu é que não. Jesus retorquiu: a verdade é que ainda esta noite, antes do segundo canto do galo, já tu me terás negado 3 vezes. Pedro, porém, insistia: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te renegarei. E todos os outros afirmavam o mesmo. Esse é a parte final do nosso estudo hoje. Nós já estamos encerrando. Pode pôr o próximo, por favor? Quando Jesus diz aqui: todos vós vos escandalizarei, ele está citando uma profecia lá de Zacarias 13. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está se identificando como o pastor que seria ferido, e os discípulos como as ovelhas que se dispersariam na noite da sua prisão. Essa profecia, ela aponta para o sofrimento de Jesus, para a dispersão temporária dos discípulos e, implicitamente, para sua futura restauração. Antes da cruz, antes de chegar na cruz, ele já anuncia a fraqueza dos discípulos, a queda de Pedro e a dispersão geral. Antes da cruz, ele já anunciava a nossa fraqueza, ele já anunciava a nossa queda e a dispersão geral que teríamos, que aconteceria. Pedro reage com autoconfiança, falando: não, tá doido, eu não vou te abandonar, mesmo que aconteça isso ou aquilo, eu estou firme e tal. Mas Jesus responde com precisão: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E aqui
Marcos nos deixa diante de uma verdade muito desconfortável, mas uma realidade. A fidelidade humana é instável. E a fidelidade de Cristo é inabalável. Enquanto nós estamos ao longo da nossa vida, Cristo está sempre firme. Ele está ali o tempo todo inabalável. Pedro promete e falha. Nós prometemos e falhamos. Os discípulos garantiram que iam ficar e fugiram. E nós, às vezes, fugimos. Quando a pressão é forte, às vezes a gente não dá conta. Fugimos. Mas ele não depende da coragem deles para cumprir a sua missão. Põe o próximo, por favor. Ele não depende da nossa coragem para cumprir a missão. A cruz não será sustentada pela lealdade dos discípulos, mas pela obediência do Filho. E essa afirmação, ela se dava naquela época e se dá hoje. A missão continua. E não depende de nós. Depende da firmeza e da lealdade de Jesus. Porque o que tinha de ser feito, ele fez. Ele já cumpriu, já foi feito. Talvez nós nos identifiquemos como Pedro, sinceros, mas impulsivos, fervorosos, mas vulneráveis, convictos, mas frágeis. E aqui não termina exaltando a força dos discípulos, termina exaltando a soberania de Cristo. O próximo, por favor. Isso próximo, por favor, não faz parte da pregação, não é só porque... A nossa esperança não está na intensidade da nossa promessa. Ela está na firmeza do propósito de Jesus. Nós podemos falhar, nós podemos fraquejar, nós podemos nos dispersar nos momentos de pressão. Mas tem uma verdade maior. O pastor que foi ferido é o mesmo que reúne as ovelhas novamente. Ele conhecia a queda de Pedro e mesmo assim ele foi para a cruz. Ele conhece as nossas fragilidades e mesmo assim permanece fiel. Portanto, nós não podemos confiar na nossa própria firmeza, nós não devemos confiar nunca na nossa própria força, nas nossas próprias promessas, no nosso próprio ser forte. Nós devemos confiar sim no Cristo que não recua, que não recuou e não vai recuar nunca. A obra está feita, foi consumada. Pode pôr o próximo. Viu? Não falei por favor agora. O próximo, por favor. Ah, desculpa, já é esse, já foi. É porque estava na foto, desculpa. Porque no fim não é a nossa força que sustenta a fé. É a fidelidade que foi até o fim por nós. Eu queria convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Eu queria encerrar com uma música que não foi combinada, mas que ela tem toda a essência do que esse texto está falando para a gente. Tá? Porque no fim não é a nossa força que sustenta a fé. É a fidelidade daquele que foi até o fim por nós. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos cantar essa música para encerrar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou, porque Jesus é fiel, foi fiel e será fiel sempre. Jesus cumpriu tudo aquilo que o Senhor queria, foi até a cruz, sofreu, recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Aquele que não tem pecado foi humilhado e recebeu os nossos pecados nas suas costas ali naquele momento na cruz. Nós te louvamos, nós te bendizemos, reconhecemos que não merecemos, mas que a graça do Senhor é que nos completa e que vem até nós através de Jesus. Muito obrigado, Pai, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos tem dado do Senhor, da sua palavra, do seu conserto. Nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome, em nome de Jesus.